Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los na santa e gloriosa paz de Cristo. Paz seja convosco, amados. Mais uma mensagem bíblica, mais uma mensagem. Aqui hoje, João 4:23. Vamos ler. Na verdade, tem a passagem da mulher samaritana, onde o Senhor pede água a ela, né? E ela disse que, como o Senhor sendo judeu, vem pedir água a uma samaritana. Então vamos ler aqui 4:23. Ele falando com ela. Ele pediu água, aí ela disse, como o Senhor judeu está me pedindo água? Aí ele disse assim, ele respondeu à mulher, se soubesse a quem te pede água, a água que dou, vou iniciar aqui. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos, se bem que Jesus mesmo batizava e sem deixa eu ver aqui na frente. Então ele resolveu ir nessa cidade, né, de Samaria. Ao ver a mulher do Senhor, quando ele, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse, dê-me um pouco dessa água, né, de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e lhe daria. Você pediria, me pediria no caso, né? Pediria a ele e ele lhe daria a água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que o Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Glória a Deus. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame seu marido e volte aqui. Aí a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer isso. Ele não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas você diz que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, já chegou, aleluia, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará as coisas. Então Jesus lhe disse, eu sou, aleluia,
eu sou o Messias em que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos e ela saiu a contar, né? Ela disse: venham, vejam o homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? E aqui, amados, focado a live é sobre esse versículo 4:23, né? Que o Senhor diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito. Nós adoraríamos ele em espírito e em verdade. Como foi dito aqui, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bendito seja eternamente o teu nome, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aqui tem um esboço, né, amados? Deixa eu ver onde foi que eu coloquei. Ele diz assim, ó. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei. Os verdadeiros adoradores são os cristãos, né? Muitos chamam crentes. Não gosto dessa palavra, eu gosto de falar mais assim, cristão mesmo, filhos de Deus. Nascidos do Espírito, são esses. Está em João 3, 5 e 8. Que adoram em espírito e em verdade, por meio da salvação em Jesus. Eles vivem e adoram, não no reino da carne, mas no Espírito, porque o Espírito de Deus vive, aleluia, neles, vive neles. Eles pertencem a Jesus Cristo. Aí tem assim, conforme 8:9, né? Romanos 8:9. Somente se estivermos em Cristo com seu Espírito em nós, podemos adorar genuinamente em espírito e em verdade, em vez de restringir nossa adoração a levantar as mãos, cantar músicas de louvor na igreja. Podemos também, né? Ali está em espírito, lógico. Entendemos nossa adoração centrada em Deus. Em todas as áreas de nossa vida, adoramos em espírito e em verdade, à medida de que caminhamos em comunhão com Deus, por meio do Espírito Santo, e somos transformados à imagem e semelhança dele, do Filho de Deus, conforme 2 Coríntios 3:18. Os verdadeiros adoradores não adoram primeiramente e principalmente a seus corpos, mas em espírito. O ato de adoração não é expressão externa ou observância física, mas uma atitude interna, íntima, que reconhece o valor de Deus e o honra, aleluia, como autoridade suprema sobre a vida da pessoa. Os verdadeiros adoradores demonstram adoração para uma audiência de um só Espírito, né? Eles, aqui fala em unidade também, eles não se curvam nem levantam as mãos para serem vistos pelos outros. Eles não cantam para serem ouvidos por humanos. Eles não jejuam nem oram para ganhar reconhecimento, né, do mundo. Os verdadeiros adoradores exaltam somente ao Senhor pelo prazer, né, de buscar a presença dele. Ele é digno, como está de acordo com... Aí tem um versículo aqui, Êxodo 34:14. 1 Crônicas 16:25-19. Eles valorizam Deus e anseiam por sua presença. Salmo 42, versículo 1 ao 2. Salmo 63, versículo 1. Em seu caminho para a Galileia. Aí mostra aqui, né, a passagem bíblica que a gente já leu.
já li aqui. Ele quer dizer, nas suas escrituras, ele revela que nós podemos sim estarmos agrupados, não é? Aqui não está dizendo, eu estou enfatizando porque assim é, nós podemos adorá-lo na igreja, com certeza no templo sagrado, estamos ali em comunhão com os irmãos, né? Podemos também participar da comunhão em Cristo, da Santa Ceia, que ele diz que quem come minha carne e bebe meu sangue tem paz, permanece em mim e eu nele. Então aqui ele diz assim, ó, que ele explica porque há essa divergência, mas sim, ele explica que nós somos templo sagrado do Senhor, ele habita em nós. Então a adoração nós fazemos, mas ele diz assim que não é necessário que nós estejamos num lugar fixo, como eles adoravam no Monte Gerizim, mas que nós tenhamos a presença do Senhor no mais profundo do nosso eu, em nós, no nosso íntimo. É porque tem muita coisa aqui, sabe, nesse esboço. Eu estou procurando simplificar, reduzir. Olha aqui, ó, fim de barreiras éticas e geográficas. A linhagem. Essa passagem que Jesus diz que, independente de raça ou nacionalidade, perde a importância central. Em espírito, a adoração vem do íntimo. Eu estou falando isso, mas tem muita gente que já sabe. O ser humano guiado pelo Espírito Santo, ultrapassando rituais externos, lugar, né, fixo, meramente mecânico. Em verdade, envolve viver uma vida de integridade, autenticidade, sem conformidade e em conformidade com a revelação de Deus, né? Com a palavra de Deus. Ele quer dizer assim, ó, que para a pessoa estar em espírito, não necessariamente é preciso a pessoa estar no local físico, como eles iam para o Monte Gerizim para adorar o Senhor. Eu simplifiquei porque tem muita coisa aqui para falar. Porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Aí tem em João 4, do 21 ao 24. Aí aqui fala do Senhor, repete para que entendamos plenamente e compreendamos que o Senhor está dizendo para entendermos. A natureza ética da antiga divisão entre samaritanos e judeus desconsideravam esses samaritanos e os judeus mestiços por causa da sua linhagem impura. Eles tinham uma divergência, sabe, gente? Muitos já sabem disso. Eles tinham uma divergência. Judeus e samaritanos não se davam. A religião sincrelista. Além disso, os samaritanos adoravam em um lugar físico, diferente do monte, no Monte Gerizim, em vez no templo em Jerusalém. Jesus declarou que havia chegado o momento em que não importava mais se vocês adoravam o Pai nesse monte ou em Jerusalém. O primeiro argumento de Cristo é que o local da adoração não tem nada a ver com a integridade da adoração, nem o lugar, nem o estilo de adoração. Isso aí são relevantes. Os elementos físicos não são o principal. Jesus indicou que os verdadeiros adoradores são definidos por sua linhagem, não são definidos por linhagem ou raça. O Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aí aqui ele fala fim das barreiras éticas, geográficas. Nós temos o Espírito Santo em nós.
palavra, como está escrito em João 4:23, aquele que me ama, o meu Pai o amará, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Então, se ele habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo. Então, quando nós o adoramos, ele está em nós, está no nosso mais íntimo, no nosso interior. Então, não necessariamente você precisa estar num local físico, como eles adoravam só no Monte Gerizim e em Jerusalém. Não quer dizer que a pessoa não possa ir à igreja, o templo sagrado. Claro, lógico, a nossa vida é edificada, nós estamos em comunhão com os irmãos, nós participamos da comunhão em memória de Cristo, que é a Santa Ceia. E o Senhor disse que ali nós poderíamos adorar. Só que não depende de lugar físico para você adorá-lo. Por quê? Porque ele habita em nós, conforme diversas passagens bíblicas, e essa especificamente, João 14:23, aquele que me ama, o meu Pai o amará, eu e meu Pai viremos a ele e faremos nele morada. Então somos a habitação do Senhor. Se amamos ele, se tememos ele, se fazemos adoração a ele, se colocamos ele como o primeiro mandamento, não esquecendo do segundo, Marcos 12:30-31, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor disse que se nós cumpríssemos esses 2 mandamentos, não estaríamos longe do reino dos céus, porque são os 2 maiores mandamentos. Não esquecendo dos demais. Então, muitos já sabem dessa palavra, né? Que não é necessário um lugar específico para que você faça adoração a ele, tenha ele. Quando nós adoramos em espírito e em verdade. Não depende de colocar nossa fé em outras coisas. A nossa fé deve estar exclusivamente pautada no Senhor. Não tem nada a ver com objetos, né? Tem pessoas que a sua adoração é na cruz. Gente, nós temos que olhar para a cruz, para o madeiro, se lembrar de que o Senhor pagou alto preço na cruz por nós, né? Em preço alto de remissão e expiação pelos pecados da humanidade. Uma delas sou eu, uma delas é você. Então, olhamos para a cruz para lembrarmos do que ele passou, né? Da sua peregrinação toda e a consumação no ato dali da crucificação, que ele entregou a vida dele por nós. Então, a gente olha para a cruz para se lembrar do que ele passou, não para adorá-lo naquele objeto. Podemos ter um crucifixo? Sim, podemos. O que não podemos é colocar a nossa fé naquele objeto, seja qual for, porque o Senhor não quer que nós adoremos ele em coisa material, em objetos, imagens, mas sim em espírito e em verdade, não é? Ele até quando fala, oh, coisa linda, Jesus, eu chego a me emociono, quando ele fala que eu e meu Pai somos um, ele fala em unidade em espírito. Pai, que não deixe que nenhum se perca e que eles sejam como nós somos, um só espírito. Ele fala de unidade em espírito. Que coisa linda. Gente, é uma das passagens que mais me emociona na Bíblia, é essa. Que ele fala que eles sejam um como nós somos um. Ele se referindo ao Pai e aos discípulos, né? E todos nós, porque a Bíblia foi deixada para todos nós. Nossa bússola é a Bíblia. Então, ele é o nosso guia. O único material que ele quer que a gente se examine, né, é a Bíblia. Porque ele não está em imagem de A, de B, nem da própria mãe dele. Maria, ela sempre será mãe de Jesus.
Nós temos todo amor, todo respeito, mas ela não é intercessora, ela não é medianeira. Só existe um só Deus verdadeiro e um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Veio em carne, padeceu, passou pela peregrinação, sofreu até a morte, morte de cruz, pagando alto preço, levando sobre si todas as nossas enfermidades, doenças, transgressões. Foi levado como ovelha muda pelos tosqueadores e padeceu muitas coisas, muita vergonha, né? Pancada, machucaram ele, ainda enfiaram uma coroa de espinho e no final de tudo ainda foi crucificado, mas ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele vive, ele habita em nós. Por quê? Porque Deus é amor, é espírito e quem o adora, adora em espírito e em verdade, não é? Ele não está em imagens, objetos, nem idolatria nenhuma, gente, nenhuma. Tem pessoas que colocam a sua fé em plantinha na porta. Eu vou botar essa figa aqui, porque essa figa vai cortar o olhado, o olho gordo, a inveja. Eu vou colocar aqui um crucifixo, porque ele vai espantar olhos maus. O que espanta, gente, olhos maus, expulsa, é a tua presença, tua adoração a Cristo Jesus, é a tua comunhão, relacionamento com o Senhor. O Senhor diz na sua escritura, está escrito, quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto, que Ele te ouvirá. E a oração que Ele nos conduz a orarmos é o Pai Nosso. E apresentar para Ele nossa causa, nossas súplicas em ação de graça, que a paz, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então aqui ele nos diz que é fim das barreiras éticas, geográficas, a linhagem, a raça, a nacionalidade, perde a importância central. Em espírito, a adoração vem do interior do ser humano, guiada pelo Espírito Santo, ultrapassando rituais externos, meramente mecânicos. Em verdade, envolve viver uma vida de integridade, autenticidade e de conforme a sua palavra, né? A sua revelação. E aqui nós sabemos que eu mudei aqui, esqueci o que eu ia dizer. Mas é isso, é sobre que não precisamos. É bom estar no templo sagrado, com certeza, ali nós estamos em comunhão com nossos irmãos, num só espírito, a noiva de Cristo, o noivo é Ele, a igreja é a noiva, embora muitos, mas um só corpo, um só espírito. Corpo aqui é o significado da igreja, da noiva de Cristo. E os membros são o corpo de Cristo e o cabeça desse corpo, a cabeça é Cristo Jesus. Então, ele disse nas suas escrituras que os verdadeiros adoradores o adorarão ou o adorariam em espírito e em verdade. Então, ele habita em nós. Então, não temos que estar olhando para imagens, para objetos. Não existe, gente, essa história de figa, patuá, rabinho de coelho. Não existe plantinha comigo, ninguém pode na porta para expulsar olhos maus. N coisas que tem muitas heresias que dizem que é assim, assado, com negócio de coisas materiais. Não existe, gente. Não se ligue nessas coisas, porque o Senhor disse que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Ele quer dizer que Ele habita em nós. João 14, 23. Aquele que me ama, o meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos a Ele. Ele fala em unidade, em espírito. Aleluia, glória a Deus. Então, Ele fala em unidade e Ele disse para o Pai, assim como nós somos um, que eles também, querendo dizer, se espelhem em nós e também seja um só. Ele quer dizer unidade em espírito, gente. Não é? Não é assim que a igreja está? A igreja, o templo sagrado, quando se reúne, ali
todos estão num só, é um só corpo, a cabeça é Cristo, mas eles estão num só corpo, né? Um só Espírito, que é o Espírito Santo. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos. Pai eterno, Deus Pai, Deus Filho, Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Paráclitos, nós te anelamos pela tua presença, assim como guarda nela pelo raiar do dia. Senhor, nós te amamos, bendizemos o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, de mim, sobre nós, levanta o seu rosto e nos dê a paz que excede. Ui, fiquei numa posição que... Ai. Então, os verdadeiros adoradores de Cristo o adoram em espírito e em verdade. Não fique presa a crucifixo, a patuar, nada, gente. Essa história de cartomante, existe aquela época de, a gente pode chamar assim de ignorância. Todo mundo passa por isso, eu já passei por isso. Antigamente, eu dou meu testemunho. Antigamente, Jesus, ele já habitava em mim, né? E assim é em muitos. Só que, na época, eu não tinha um conhecimento da verdade, gente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão pelo Filho, né? O Senhor, ele entregou a sua própria vida, que amor é esse, né? Entregar a própria vida pelos amigos, que ele chamava de amigos. Na Bíblia ele chama amigos. Então, assim, tem o tempo, né, da ignorância, que a gente não tem o conhecimento, como está escrito em Oséias 4:6, que o Senhor diz que o povo sofre por falta de entendimento da palavra dele, conhecimento da palavra dele. Então, existe aquela época da ignorância que as pessoas não sabem. Mas não convém, gente, depois que a pessoa sabe que Jesus é Espírito, né? E convém que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus não está, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele não está em nenhum tipo de idolatria. Essas histórias de cartomante, eu também já passei por isso, gente, né? Ficar presa a tradições religiosas. Eu fui criada num lar católico. Para vocês terem ideia, eu acho até graça, onde eu estudava, no dia do meu batismo, né? Que o batismo de lá não tem nada a ver com o batismo da Bíblia, que o Senhor Jesus fez questão de se batizar, né? Que João Batista batizasse ele, embora santo, embora puro, para que se cumprisse a justiça, ele pediu para o João Batista batizar ele nas águas do Rio Jordão. Então ele deixou por escrito e assim para a gente propagar a verdade. Tem pessoas que, mesmo sabendo da verdade, não quer servir a Cristo. Fica até com raiva quem fala, né? Tem pessoas que ficam com raiva da gente quando a gente fala a verdade. Então, eu estava falando para vocês do meu testemunho. Eu fui criada num lar católico. Então, a igreja que eu estudava numa igreja. Para você ver que já começou de lá de trás. Jesus, né? Lá de trás. Aí diz assim, não, você fala que você está dizendo sobre a igreja católica. Gente, a igreja católica é de Cristo, só que ela faz adoração a imagens. E o Senhor, ele abomina a adoração a imagens. Por quê? Porque o Senhor, ele quer que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor não está em coisas materiais. Ele está em espírito. E não é espírito, qualquer espírito enganadores, não. É a você buscar em espírito. Buscando o espírito dele. É o único espírito que ele quer que você clame
pela presença dele. E assim, existem heresias, doutrinas vãs, onde adoram imagens, onde adoram, diz que a pessoa, por muito fazer caridade, a pessoa vai herdar a vida eterna. Tudo é enganação, gente, isso é enganação. São heresias, são falsos evangelhos. E o verdadeiro evangelho é aquele que proclama o Pai, o Filho e o Espírito, e o adoram, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Existe o tempo de ignorância? Existe. Mas quando você conhece a verdade, você busca caminhar na verdade. Só existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. E o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles querem que a gente adore em espírito e em verdade. Esse que fala com vocês agora, ao usar meus lábios, como ele usa o de muitos, é em espírito. É o Paráclitos que fala através da minha boca, como ele fala através da boca de muitos filhos de Deus e filhas. Então, servos e servas. Então, ele quer que a gente não fique se prendendo a imagens, a material, coisa tipo crucifixo, cruz, figa. Piorou figa. Isso é coisa de idolatria, de umbanda, de negócio de macumba. Jesus não está nisso, não. Até porque, Isaías 42:8, eu sou o Senhor, a minha glória, não, a outra não andarei, nem a imagens e esculpidas pela mão humana, que é até para se transportar. Eu tô explanando, porque na Bíblia tem dizendo assim, eu sou o Senhor, e a minha glória eu não andarei a outrem, nem imagens de escultura. E eu estou explanando, estou falando, explicando, de que seja qual for a adoração, usando objetos, né? Pode ser através da imagem, até a imagem dele, ou a imagem da mãe dele, né? Como eu antigamente, eu mandava publicar, que eu não cheguei nem a dizer, no dia da minha comunhão, eu estava vestida de freira. Freira, freira. Eu não sei se ainda existe essa foto. Eu vou procurar saber da minha irmã, porque eu tenho uma irmã que ela guardava as fotos, né? E eu vestida de freira. Quer dizer, estudei numa escola católica, uma escola de freira, eu estudei. Então, você vem assim, ó, e não sabe, né? Já vinha de muitos anos assim, uma educação que, né, eu acho que ela não sabia, minha mãe não sabia, e fui criada num lar de tradições religiosas. Mas quando a verdade chega, eu também já mandei publicar Santo Expedito, São Judas Tadeu, eu tinha muito apego a São Judas Tadeu, né? E mandava fazer aqueles panfletinhos, quer dizer, Deus já estava trabalhando no meu mais íntimo e eu não tinha conhecimento, né? Então, assim, uma hora chega, e quando chega a verdade, a gente deve buscar caminhar na verdade, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através do Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Então, também João 8:32 e 36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecerão a verdade, ou conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois que a verdade chega, se a pessoa se dispõe, a pessoa também tem que se dispor. Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Quer dizer, a pessoa precisa se dispor. Tem pessoas que ficam presas a tradições religiosas, né, a doutrinas vãs, a heresias, né, falsos evangelhos que proclamam por aí que por você fazer caridades, pelas obras, boas obras, a pessoa é salva. Isso é um engano, gente. Não entre nessa. Não existe reencarnação. Está determinado ao homem por Deus, está ordenado por Deus. A pessoa quer saber mais do que Deus, está ordenado por Deus. Morreu uma única vez. Vindo depois disso o juízo, onde o Senhor virá, haverá uma separação daqueles que se renderam a Cristo,
que reconheceram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Principalmente o Filho dele, que pagou alto preço na cruz por nos salvar, resgatar nossas almas. E a pessoa, aquele que foi negligente, né, ou veio a morrer e não se rendeu a Cristo, o Senhor, ele, dentre os atributos dele, ele é onisciente. Onisciente. Então, ele sabe de todas as coisas. Então, ele sabe que mesmo que a pessoa morreu, ele sabe que aquele em vida, se ele estava em Cristo ou não. Então, ele vai separar os salvos daqueles que e aqueles que negaram a ele. E os que negaram, eles vão ser ressuscitados para a condenação eterna, e os vivos também irão. E ele haverá uma separação dos vivos e os mortos, né? Aqueles que são salvos já, que já estão em Cristo, e aqueles que já estão condenados, porque convém que aquele que ouve a palavra de Deus se renda logo, faça logo o que tem que fazer. Eu explico tudo direitinho, gente, porque existe muito engano no mundo, sabe? Muitos falsos evangelhos, falsos ensinos, e muitos, eu não sei como é que Deus faz isso não, sabe? Não sei, isso é mistério, isso é com Ele. Pessoas às vezes são iludidas, enganadas com falsas doutrinas. Não sei nesse caso como é que Ele faz. Isso é mistério, é algo que é com Deus. Porque eu acho que Ele sempre vai usar alguém para falar a verdade dele. Não sei. Muitos são enganados, não é? Um dia eu fui enganada. Eu cheguei aí para lugares que aparentemente você sentia aquela paz, porque fazia oração. A oração, ela tem um forte poder, não é? Como está escrito na Bíblia, Tiago 5, do capítulo 5, versículo 13 ao 18, ao 16, ao 18. E nós sabemos que faz aquela oração, então Jesus é Espírito. Então, Ele é misericordioso. Então, quando clama pela presença do Espírito Santo, então Ele se faz presente. Mas a visão deles é que está errada, porque eles acham que pelas obras serão salvos. As pessoas serão salvas. E nós sabemos que em Éfesos está escrito que somos salvos. Sois salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. E para quem um diga assim, eu fiz mais caridade do que o outro, não existe isso. São heresias. Não existe vida passada de que morreu, vai voltar. A única ressurreição que haverá, Jesus ressuscitará. Na verdade, Jesus ressuscitará os mortos, e uns vão para a glória de Deus Pai, vão para o céu, e outros já estão condenados porque negligenciaram em reconhecer Jesus, não é? Não quiseram, negaram a Cristo. E a palavra do Senhor diz que aquele que negar o Senhor será negado no céu, e essa alma não terá descanso eterno. Então é isso, gente. O Senhor não está em tipo de idolatria nenhuma, né? Você ficar olhando, colocando sua fé em coisas materiais, em ídolos, deuses estranhos, seja qual for, de figura que seja. Deus não está nisso. Deus quer que nós adoremos em espírito e em verdade. Como já foi falado, aquele que me ama, o meu Pai o amará, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima live, em nome de Jesus.